Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e esse é o projeto 003 do Playcode Makers. Esse projeto inicialmente pode parecer bem simples, né? Mas eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele, pois você vai precisar de usar várias técnicas que inclusive são muito usadas em sistemas mais complexos. Aqui a gente tem uma página de login bem simples, né, com um formulário. Então isso aqui é um formulário HTML formatado, né, de acordo com o meu design, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então eu usei um formulário HTML com um botão aqui, que quando o usuário clicar aqui, ele seria enviado para dentro do sistema. Alguns pontos importantes: se eu digitar aqui um texto qualquer, né, que não seja um e-mail, e clicar aqui, veja que mostrou a mensagem, né, falando que não é um e-mail válido. Esse é um recurso do HTML5 e é bem simples, basta usar a tag HTML correta e você nem precisa usar JavaScript não. Isso aqui é feito totalmente sem JavaScript, só com HTML mesmo. Um outro ponto desse formulário é quando eu digito aqui, né, a senha não aparece o texto aqui, então aparece apenas pontinhos. Isso também já é recurso do próprio HTML. Eu tenho aqui também, né, o botão de login e aqui embaixo eu tenho um link que vai para uma outra página. Então esse projeto é um pouco mais avançado do que os anteriores, porque os anteriores a gente só tinha uma página, né? Agora, se você clica aqui, você vai para um outro arquivo HTML. No caso eu dei o nome dele, né, de senha.html, e o usuário pode digitar aqui e depois clicar em nova senha. Então, da mesma forma, né, ele precisa de um e-mail aqui, que ele verifica, né, se tem arroba e se é válido. No meu caso aqui, quando eu clicar, colocar um e-mail válido e clicar, ele não vai fazer nada, porque eu teria que programar a parte do servidor. Então, esse formulário seria para enviar os dados para um servidor, o servidor verificar lá no banco de dados se tem aquele usuário, né, e fazer ali internamente no back-end o trabalho. Mas como a gente está tratando só de interface nessa temporada, né, então você não precisa se preocupar com isso. E aqui embaixo, nessa outra página HTML, né, senha.html, você tem um link aqui também que é para voltar para o login. Com isso eu concluí a explicação dessa parte mais funcional, né, de navegação entre páginas, e agora eu vou partir para a explicação do design, que é bem simples também. Então o primeiro passo que você vai fazer, né, você vai precisar entrar lá no nosso Avocode, que tem um projeto novo lá, eu vou te mostrar daqui a pouco, e você vai precisar exportar essa imagem aqui. Então vamos lá para o Avocode. Então, além do projeto anterior, né, agora a gente tem um novo projeto aqui, que é o 003. Então eu vou clicar aqui. Veja que eu estou usando o aplicativo que eu instalei, né, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Então, para você instalar, né, o Avocode aí na sua máquina, e instalando você vai ter acesso a esse novo projeto aqui também. Então, veja que esse projeto tem as duas páginas, né? Então, vou abrir aqui a página de login. Eu posso voltar aqui e abrir a página de nova senha, no caso. Deixa eu ordenar aqui. Então, essa é a página de login. Aqui no Avocode você vai conseguir pegar todas as informações que você precisa, né, como cores e imagens, para você concluir o código lá HTML e CSS. Então o primeiro ponto é você exportar essa imagem aqui do logo. Então você pode clicar aqui nessa pastinha aqui, logo. Inclusive aqui eu posso, né, deixar de mostrar e mostrar. Então aqui esse é o logo. E você aqui mesmo você consegue exportar essa imagem. Então você seleciona aqui logo. Depois clica aqui em Export. Você vai então, né, selecionar a pasta que você quer, onde seja gravada essa imagem. No caso aqui eu escolhi a minha pasta lá do projeto mesmo, né? Então eu tenho uma pasta que se chama PM Projetos, e lá dentro dessa pasta eu tenho os vários projetos, 001, 002 e 003 agora. Então você pode selecionar aqui a pasta aqui aí no seu computador, né, que seria diferente a localização, mas basta você localizar essa pasta aí e depois clicar em exportar. Então ele vai exportar para dentro da minha pasta aqui. Eu já fiz isso, então não vou fazer novamente, mas só para você entender. Aí dessa forma, depois de exportar, você vai conseguir usar nessa imagem lá no seu HTML, tá ok? Um outro ponto aqui que a gente vai precisar avaliar aqui seria essa cor de fundo aqui. Então eu posso usar aqui nessa aba Color aqui e simplesmente clicar aqui e vai copiar, tá vendo? Ele copiou para a área de transferência. Você pode ir lá no seu CSS e colar esse código, que aqui também está mostrando aqui, tá ok? E o restante do design você pode avaliar à medida que você for construindo o seu design lá com HTML e CSS. Então se você quiser saber aqui, né, mais ou menos a distância aqui, daqui até o topo, por exemplo, então 65 pixels, né, no caso. Mas isso aqui é só para ter uma orientação mesmo, não precisa ser exatamente igual não. Então se eu venho aqui na aba Select, por exemplo, então agora eu consigo selecionar os elementos, né? Então eu consigo saber informações importantes como
qual fonte está sendo usada aqui. Então eu cliquei aqui, né, seu e-mail, eu consigo ver aqui que eu estou usando a fonte Roboto, no caso. O estilo dessa fonte, né, seria o peso dessa fonte, seria o Light. Essa fonte Roboto, ela também está disponível lá no Google Fontes. Então, da mesma forma que em vídeos anteriores eu te expliquei, né, como usar o Google Fontes, você vai usar agora, só que ao invés de usar a Open Sans, que a gente usou nos vídeos anteriores, você vai usar a Roboto. Mas o procedimento é o mesmo, tá ok? Então, aqui nesse vídeo eu não vou te explicar o passo a passo para fazer isso não. Porque é algo que você já tem que ter aprendido, né? Precisa ter aprendido no vídeo anterior. E caso você tenha dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de me avisar lá no grupo de alunos, tá ok? Então eu vi aqui que a gente está usando o Roboto Light. Tem aqui o tamanho da fonte também, 18 pixels. E aqui eu tenho, né? Também estou usando o Roboto aqui no caso. Só que eu estou usando uma fonte menor, que eu estou usando aqui 14 pixels, tá ok? A cor é branca mesmo, mas se você quiser copiar e colar aqui o código, pode ficar à vontade. Então veja que usando CSS, você vai ter que formatar o seu campo de formulário, né, para que ele se pareça com isso aqui. Então talvez esse seja um dos desafios, né, se você, dependendo do seu conhecimento em CSS. Mas aí você fica à vontade para pesquisar e também para me perguntar lá, para eu te dando dicas, né, de como você vai fazer cada alteração dessa. A ideia é que eu não te entregue aqui exatamente o passo a passo, né? Senão ficaria muito fácil e você não vai ter essa questão de correr atrás e realmente quebrar um pouco de cabeça para tentar resolver. Porque isso faz parte da nossa metodologia mesmo, assim. Mas fique sempre à vontade para me perguntar lá no grupo. Então aqui a gente já olhou, né, a fonte, qual que é, a 18, a Roboto. Então eu tenho aqui o botão, que você vai precisar formatar também. Então aqui a gente está usando, né, bordas arredondadas um pouco maiores aqui. No caso a gente está usando 40 pixels, né, para dar esse visual aqui, né, quase redondo mesmo. E aqui dentro a gente tem, né, usando a fonte Roboto também. E no caso 18 pixels, ao invés de Light, que essa aqui é mais fininha, né, a gente está usando o peso Medium aí, Medium. Para finalizar aqui, você perceba que aqui a gente tem uma pequena sombra aqui embaixo do botão, tá vendo? Então aqui você vai usar também, né, um Box Shadow, da mesma forma que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas com uma configuração um pouco diferente. Então o detalhamento dessa configuração, desse Box Shadow, você pode ver aqui, tá vendo? 2, 3, e basta você usá-lo e testar também e ver se fica bem parecido com isso que está aqui. E a gente tem algo um pouco diferente aqui, que a gente tem sombra agora no texto. Então diferente do Box Shadow, agora a gente tem uma sombra, uma pequena sombra aqui debaixo do texto aqui. Então, no caso, você não vai usar o Box Shadow, você vai usar uma propriedade que se chama Text Shadow, mas é bem parecida com o Box Shadow, funciona bem, é bem similar assim. Fazendo uma pesquisa rápida aí você descobre como usar essa propriedade, tá ok? Então, na parte de design é isso, é bem tranquilo. Tem a outra página, que é a nova senha, né? Só que é basicamente uma cópia da página login, só que ao invés de... ele não tem, né? No caso, essa página aqui não vai ter a senha, né? E a gente vai mudar o texto aqui para nova senha ao invés de login. E aqui, né, esqueci minha senha, vira voltar para o login. Tá ok? Então é basicamente o mesmo layout aí. Só que vai ser uma página diferente com um elemento a menos e com algumas diferenças aqui nos textos, tá ok? Então voltando aqui nas nossas instruções, então eu já te mostrei, né, como você vai fazer para exportar a imagem lá no AvoCode. Aqui no passo 2 a gente tem algo um pouco diferente. Ao invés da gente usar aquele margem para resetar, né, no caso, as margens e os paddings que eu te mostrei em vídeos anteriores, então seria isso aqui. A gente coloca lá margem 0, padding 0, para facilitar, né, para que a gente não tenha espaçamentos padrão do HTML para atrapalhar a gente, né, então a gente estava usando isso aqui. Só que nesse projeto a gente vai começar a ficar um pouco mais profissional. Então, ao invés de usar esse margem aqui e padding, que funciona, mas é um pouco amador assim, né? A gente vai usar um CSS já pronto que se chama normalize.css. Ele também cuida dessa parte do margem, né, dos espaçamentos, e ele cuida também de outras várias questões, como diferenças entre navegadores, né, entre Firefox e Chrome, por exemplo, tamanhos de fontes. Ele é bem interessante e funciona muito bem. Eu no dia a dia aqui, criando projetos reais, né, para clientes, eu sempre uso o normalize.css. Então tudo que você vai precisar fazer realmente é só acessar esse link aqui, fazer o download. Então eu tenho aqui, né, aquele link lá eu acessei, e clicar aqui e fazer o download. Então eu vou clicar aqui para você ver e salvar esse arquivo lá dentro do seu projeto. Então você pode dar um Ctrl S aqui para salvar, por exemplo, e salvar lá dentro do seu projeto, igual eu já salvei aqui. Beleza?
Então veja, né, que esse código aqui você não precisa entrar a fundo nesse código, mas você pode ler, se você quiser, né, para você entender o que esse normalize ele faz. Uma das coisas que eu te falei que ele faz, né, ele zera a margem, por exemplo. Mas ele faz muito mais coisas, né, para facilitar para o seu design ficar muito parecido entre navegadores diferentes, que tem, né, os valores padrões um pouco diferentes uns dos outros, tá ok? Então isso aí é a novidade desse projeto e daqui para frente a gente sempre vai usar o Normalize. Então você vai baixar ele, né, e da mesma forma que você usa aquela tag link lá do HTML, né, para conectar o seu layout no estilo .css, você vai usar também para conectar no normalize.css. Mas é importante que essa chamada do normalize.css esteja antes do estilo .css. Porque o CSS tem certa precedência, né? Vai influenciar. Então é importante que você coloque o normalize e depois o estilo .css. Então aqui depois já são os passos normais que você vai criar, né, o arquivo estilo.css para formatar aí o seu HTML, né? E você vai criar também, né, o arquivo index.html. E a diferença desse index.html em relação aos anteriores é que você vai precisar no início aí no head você incluir dois arquivos. Você vai incluir o normalize e depois o estilo.css. E você vai codificar aí o seu HTML de acordo lá com o design. O HTML aqui vai ser bem simples. Basicamente você tem aqui uma tag imagem, né? Tem um formulário aqui com dois elementos aqui de texto no caso, né? E depois um botão e um link aqui embaixo. Então o HTML é bem simples. Se você tiver alguma dúvida quando estiver criando esse HTML, por favor me avise lá no grupo de alunos. E por último, depois que essa página aqui de login estiver pronta, você pode copiar ela e renomear para senha.html e fazer essa alteração que é remover esse campo aqui de senha, né? E depois também mudar esse texto aqui. Então é realmente uma cópia mesmo, que você vai fazer e linkando corretamente uma página na outra, conforme a gente já viu em vídeos anteriores. Bem, é esse aí o nosso projeto. Se você precisar de ajuda em alguma referência, né, a gente tem aqui o W3C, que fala da parte de formulários, né, de HTML, que é o que tem de novo aqui nesse projeto, é isso, basicamente. E tem lá também a referência muito boa do Mozilla. Mas eu recomendo que você não vá muito a fundo nas referências não e use só realmente quando precisar, para que isso não atrapalhe, né, um pouco assim. Porque se você foca muito em aprender coisas que não estão no escopo desse projeto, isso pode te atrapalhar. Então eu recomendo que você acesse essa referência só realmente quando necessário, tá ok? E fique à vontade para me perguntar lá no grupo de alunos, beleza? Então é isso aí, esse é o seu projeto 003, bom trabalho aí e estamos aí para te ajudar, tá ok? Grande abraço, até mais e tchau!